Se liga aí, torcedor vascaíno. Mais um Faísca tá on na área. Infelizmente, o presente de aniversário do torcedor vascaíno foi algo que ninguém imaginava. A terceira derrota consecutiva nessa Série B. Muita coisa pra gente debater aqui hoje. Mostrar talvez um possível caminho pro Lisca para tirar o Vasco dessa situação. E no quadro, a camisa do Faísca, vou apresentar a primeira camisa que eu resolvi ter na minha coleção. Com 8 anos de idade, eu decidi. Camisa do Vasco é algo que se ganha e se guarda. É coisa séria. É uma pena, torcedor. Uma pena que essa campanha do Vasco esteja tão abaixo de tudo aquilo que a gente imaginava para essa Série B. Depois de uma reformulação que a gente teve no elenco, depois da gente imaginar que muitos jogadores da base iriam despontar nessa Série B, seria uma Série B que o Vasco poderia nadar de braçada, poderia montar um elenco para chegar firme nesse G4 e, infelizmente, rodada após rodada, não é isso que a gente pode observar. Ontem, especificamente, você olha a escalação que o Lisca optou, eu sempre procuro separar o Jean torcedor do Jean analista, do Jean comentarista. O Jean torcedor fala mais alto e diz, não, com essa escalação vai dar. Hoje essa equipe teve um pouco mais de treino. Mas eu fico me perguntando, por que daria certo se 4 dias antes essa mesma equipe perdeu para o Londrina em São Januário? Um território que o Vasco sempre foi tão forte, inclusive nessa Série B, tem um bom aproveitamento de São Januário. Não é um aproveitamento tão ruim. Se o Vasco tivesse o mesmo aproveitamento que tem em São Januário também fora, estaria numa posição muito melhor na tabela. Aí o Lisca vai lá e faz apenas uma alteração na equipe do Vasco. Sai o Juninho, pegou 2 jogos de suspensão e acaba entrando o Bruno Gomes. Na lateral esquerda continua o Zeca improdutivo, o Rômulo recebendo e tocando todas as bolas para trás e para o lado. Na lateral direita, o Léo Matos ontem, até em alguns momentos, tentou ser efetivo no apoio, mas infelizmente um cruzamento os 90 minutos todo na cabeça do Cano, o Cano acabou perdendo o gol. Marquinhos Gabriel assistindo o jogo de dentro de campo. Hoje, o Vasco tem alguns jogadores. Sabe aquela história do plano de sócio, o melhor plano de sócio para assistir o jogo de dentro de campo? O Vasco tem alguns jogadores hoje que têm esse plano de sócio e não pagam, pelo contrário, recebem para fazer isso. E o Lisca, na entrevista coletiva, deixa claro que a diretoria precisa escutar ele. Deixa claro também que não dá para ficar jogando tudo na conta dos jogadores da base. Só que o Vasco perdeu tempo, porque lá em fevereiro o Pássaro deixou claro que as últimas equipes que conseguiram um acesso eram equipes com média de idade superiores a 25 anos. E se você olhar hoje, por exemplo, o banco do Vasco, apenas 3 jogadores com mais experiência nós tínhamos ali. O restante do elenco era novamente jogadores oriundos da base do Vasco, sem contar aqueles que saíram jogando. Por exemplo, a nossa dupla de zaga hoje, 2 jogadores oriundos da base do Vasco, mais o Bruno Gomes à frente dele. E por que lá em fevereiro o próprio Pássaro conseguiu detectar esse problema e até agora não conseguiu resolver? Aí o Lisca deixa claro também, na sua coletiva, que eles vão ter que escutar e que esses jogadores da base não podem entrar de qualquer jeito. Será que agora a gente vai ter que mudar completamente esse plantel da equipe do Vasco? Com que dinheiro? Olha, meus amigos, a situação está ficando cada vez pior. Diminuiu uma rodada, são 18. O Vasco agora vai precisar de um aproveitamento absurdo, como de 18 partidas vencer pelo menos 12 para ser novamente um postulante ao acesso. Jogadores que eram muito efetivos acabam sendo contaminados quando a coisa não está acontecendo. Eu falei na live, quem teve a oportunidade de assistir, que o próprio Cano caiu de rendimento. Infelizmente, era um jogador que precisava de uma chance e guardava, colocava a bola na rede. Ontem ele teve 2 e não conseguiu. Longe de mim aqui querer achar o Cano culpado de alguma coisa, mas a equipe acaba causando coletivamente que jogadores não consigam potencializar mais nada. É uma equipe que
O coletivo acaba trazendo o individual para trás, o processo está invertido. Infelizmente, temos poucos jogadores com capacidade de decidir uma partida. E hoje, e eu fico falando isso domingo atrás de domingo, se eu pudesse hoje escalar essa equipe do Vasco, eu ia pedir um relatório para o analista de desempenho e ver aqueles jogadores que fisicamente têm mais possibilidade de me entregar mais intensidade. E ontem à noite ficou provado mais uma vez isso. O Galarza, que tem as suas limitações técnicas, o pouco tempo que ficou em jogo, criou 2, 3 oportunidades de gol. Como que um jogador igual o Galarza não joga? O ideal não seria o Galarza ser a solução, que eu peço todo domingo aqui. O ideal não seria o PEC ser a solução. Agora, o que eu não posso é, jogo após jogo, permanecer nos mesmos erros e observar os mesmos erros. Lisca, mais uma vez aqui eu te peço, seja corajoso, Lisca. Eu conheci você aqui trabalhando no Joinville Esporte Clube em 2016, que era um treinador que nos treinos, literalmente, ele babava de tanta intensidade que ele colocava nos treinamentos. E hoje, a postura do Lisca à beira do campo, o Lisca à beira do campo, na partida de ontem à noite, em relação ao Matheus Costa, que também trabalhou aqui na minha cidade, no Joinville, foi uma postura de alguém que ficou abaixo. O Matheus Costa engoliu o Lisca ontem na beira do campo. Um cara com 30 e poucos anos, que é o Matheus Costa, nunca treinou uma equipe assim com grande notoriedade. Aliás, foi auxiliar do Lisca no Paraná Clube. Para quem não lembra da história, houve uma confusão muito grande entre os dois. E no tempo que o Paraná estava para subir, o Lisca acabou se desentendendo. Dizem que houve até vias de fato entre os dois. O Lisca partiu para cima. E ontem à noite, que era o dia do Lisca, entre aspas, dar o troco, se impor na beira do campo, foi engolido. E esse não é o Lisca que o Vasco contratou. O Vasco não contratou o Lisca para ser aquele treinador super estrategista, aquele treinador que ia dar um jeito, fazer um Vasco envolvente, apesar de o Lisca saber muito de bola, mas muito mesmo, que ele não é só doido não, tem conteúdo, mas é o equilíbrio entre transmitir conteúdo e transmitir alma a esses jogadores. Só que, infelizmente, como ele mesmo disse na coletiva contra o Londrina, essa química não aconteceu. Então, Lisca, se com esses 11 que você escolheu agora, em 2 partidas consecutivas, com a mesma equipe, tá na hora, Lisca, de você mudar e ver se essa química acaba pegando com outros jogadores. Você tem uma semana inteira para trabalhar e mudar esse cenário do Vasco. Falando, galera, de todo esse meu acervo aí, dessas camisas do Vasco que eu tenho, teve uma camisa que foi o pontapé inicial de tudo. E para quem mora fora do Rio e é da minha geração, sabe da dificuldade que era ter uma camisa original do Vasco. O que chegava até aqui, no interior do Brasil, eram camisas do Vasco, que eram réplicas, que depois ganharam o termo de piratas, né? E eram camisas que você comprava a camisa e não vinha com um número. O número você precisava comprar numa outra loja, ou até na mesma loja que você comprava a camisa, e daí vinha a segunda missão, que era conseguir uma costureira para que pudesse fazer o trabalho, um trabalho artesanal, totalmente diferente daquilo que a gente vê hoje quando a gente compra uma camisa de um grande clube. E a camisa que eu quero apresentar para vocês aqui é essa camisa aqui, totalmente simples, sem marca nenhuma, uma camisa que hoje vestiria aí uma criança de 7, 8 anos, com um número, torcedor, aqui atrás, costurado, como vocês podem ver aí. Foi, por que o 11 será, né? Quem será que era o 11 do Vasco no ano de 86, 87? Quem era aquele baixinho que depois conseguiu ser o melhor do mundo futuramente? Um cara que honrou e jogou muito com a camisa do Vasco. Então, foi a camisa assim que eu imaginei. A partir de hoje, tem um acervo aqui com 90, 100 camisas, mas essa foi a primeira e eu guardo com muito carinho, porque camisa do Vasco, na minha cabeça, não é algo que você pode comprar e depois se desfazer. Toda camisa tem a sua história, toda camisa tem a sua tradição, toda camisa diz muito.
E eu sabia que isso aqui era um presente que eu ganhava e amava usar. E muitas vezes não queria nem usar para não sujar, para daqui a pouco não ter que descartar a camisa. Enfim, isso aqui foi o pontapé inicial da minha coleção. E hoje eu tenho um cômodo na minha casa aqui com vários objetos do Vasco, sendo esse aqui a pedra, digamos assim, fundamental de tudo aquilo que eu carrego com o Vasco. Quero hoje falar também da importância que o Vasco tem, não só para mim, aproveitar essa data de aniversário do Vasco, que talvez as pessoas que hoje estão dirigindo o Vasco, os jogadores que estão hoje colocando a nossa camisa, não tenham ideia do que o Vasco representa para muita gente. Eu vou citar alguns fatos aqui rapidamente, da paixão que eu tenho aqui, e eu não sou melhor do que ninguém, sou igual ou não quero ser mais vascaíno ou menos vascaíno, porque se eu tenho a possibilidade de ter um cômodo da minha casa só com objetos do Vasco, não me faz mais vascaíno do que aquele cara que tem uma camisa do Vasco que a faixa é desenhada à mão, é feita à mão. Ele é tão vascaíno quanto eu. E essas pessoas, esses dirigentes, esses jogadores, e como foi a entrevista de ontem à noite do Andrei, aquela entrevista pesada, dizendo que ele sabe o que é Vasco. Agora, Andrei, eu vou falar para você que você tem um potencial muito bom e só vocês mesmo podem mudar essa história. Eu aqui, eu só posso torcer, só posso contribuir. Por exemplo, há 2 anos na inauguração do CT, eu gastei uma grana para poder participar do jogo com os ídolos lá, que eu tenho 2 filhos, que são as 2 coisas que eu mais amo na minha vida, e nunca comprei um presente para eles com a metade da grana que eu investi no CT do Vasco para poder participar daquela partida com os meus ídolos. O meu filho, homem de 11 anos, tem o nome do jogador com o maior número de títulos do Vasco, que é o Felipe. Então, são esses detalhes que eu, que estou aqui morando a 1000 quilômetros do Rio de Janeiro, tenho essa doação. Mas é só isso que eu posso fazer. Agora, tirar o Vasco dessa situação, Andrei e demais jogadores, é com vocês. Vocês sempre terão o nosso apoio aqui, porque o nosso amor é infinito. O sentimento não pode parar e nunca vai parar. São 123 anos. Agora, depende exclusivamente de vocês, dentro do campo, tentar reverter essa situação. Valeu, galera! Deixe seu like aí, os comentários, algo que a gente possa melhorar. Como eu falei para vocês, estou iniciando nessa jornada aí no YouTube, mas sempre quero entregar aquilo que o torcedor do Vasco tem o prazer de chegar todo domingo à noite, clicar e poder assistir. Um abraço, galera!